Pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Vamos então agora retomar os exercícios da página 14, tá? Trilhas de aprendizagem, volume 2. A gente leu o texto Prova de Amizade na aula anterior, ontem, né? Então, para a aula de hoje, a gente vai responder as questões. Como são muitas questões, são 20 questões, a gente vai fazer assim. Hoje a gente responde 10 e na segunda-feira a gente responde as outras 10, tá bom? E eu vou explicando para vocês. Se vocês quiserem ir respondendo e depois só conferir se está certo ou não, tudo bem também, não tem problema, tá? Mas eu vou postar hoje, né, esse vídeo explicando as questões até a letra K e depois na próxima aula eu posto até o final, tá bom? Que é na segunda-feira. Então vamos lá, só para relembrar. O texto Prova de Amizade é um conto africano e ele fala sobre dois amigos, né? Um se chamava Camo e ele vivia no leste e ele sabia que tinha um outro Camo no oeste, né? Então ele resolveu ir visitar, conhecer esse outro amigo. Só que aí antes dele ir, ele foi se consultar com uma velha sábia, né? Da aldeia dele. E a velha sábia disse que que ele não deveria ir. Como ele ficou meio chateado com essa resposta, ele consultou uma outra velha sábia. E a outra disse para ele, olha, você pode ir, mas você vai ter que se abrigar à noite. Sempre você tem que evitar sair à noite, porque se você sair, algo de muito ruim vai acontecer com você. Então ele foi, viajou, né? E aí quando ele estava mais para o lado do oeste, ele encontrou o Camo. E eles fizeram uma amizade muito forte, né? Tanto o Camo do leste como o Camo do oeste. E eles fizeram uma amizade muito forte, eles se tornaram quase irmãos, assim, de tanta afinidade que eles tinham. E aí o Camo do oeste convidou o Camo do leste para ir tomar uma brisa noturna, passear à noite. Só que o Camo do leste lembrou do conselho da velha sábia e resolveu não ir. Então ele falou, não, vai lá você, eu não vou ficar aqui. Só que aí o Camo do Oeste foi atacado por uma cobra. E o Camo do Leste, ouvindo, né, os gritos de desespero, foi tentar salvar o amigo, deu uma facada na cobra e o sangue da cobra jorrou no olho dele e ele ficou cego no mesmo instante. Aí o Camo do Oeste, na intenção de ajudar, já que o amigo tinha salvo a vida dele, né, tinha salvado a vida dele, ele fez o quê? Foi a uma velha sábia da aldeia dele lá, né, do povoado dele, e consultou a velha para saber o que ele poderia fazer para ajudar o amigo. E aí a velha falou, olha, você vai ter que, se você matar o seu filho e passar o sangue do seu filho nos olhos do seu amigo, ele volta a enxergar. E aí o Camo do Oeste ficou nessa dúvida, né, sem saber se ia conseguir fazer isso ou não, e a história termina assim. Então agora nós vamos responder as questões, tá bom? Que é na página 15. Na questão A. No conto Prova de Amizade, a personagem principal, Camo do Leste, consulta duas velhas sábias antes de viajar. O que as sábias disseram para ele? Então ele consulta duas. O que a primeira disse para ele? Ela disse para ele alguma coisa. Aí ele, contrariado, chateado, ele foi e consultou outra. E a outra disse o quê? Então, são duas velhas sábias, uma disse uma coisa, logo no comecinho, ó, do texto. Certa vez, o Camo do Leste considerou que era chegada a hora de empreender uma viagem ao oeste, para conhecer o homem que tinha um nome igual ao seu. Antes, porém, consultou uma velha sábia, que, ao escutar seus planos, aconselhou, não vá. Contrariado, ele consultou outra velha sábia, cujo conselho foi, vá, mas tome cuidado para, durante a noite, estar sempre dentro de uma casa, cabana ou qualquer espaço que não seja do lado de fora. Do contrário, uma coisa horrível poderá lhe acontecer. Então, ele consultou as duas velhas, né? Uma deu um conselho para ele e a outra deu outro. Então, você vai colocar aí, resumidamente, com as suas palavras, quais foram os conselhos da primeira velha e o da segunda velha sábia, tá bom? Na questão B. Podemos afirmar que o Camo do Leste foi teimoso quando decidiu viajar, mesmo depois dos conselhos das velhas sábias? Justifique sua resposta. Então, ele foi teimoso, né? Ou ele realmente ouviu o conselho? Nos dois casos dos conselhos das duas velhas sábias, ele foi um pouco teimoso, né? Porque a primeira disse para ele não ir. E aí ele consultou a outra diz, vá, mas tome cuidado, à noite você sempre tem que procurar um abrigo. Então,
quando ele resolveu sair do abrigo para salvar o amigo, ele também não obedeceu a velha, né? E por isso que ele ficou cego. Então ele foi um pouco teimoso, sim, nos dois casos, né? Então você vai responder aí, tá? Na letra C. No texto que você leu, o narrador participa como personagem ou apenas conta a história sem participar dela? Copie um trecho do texto que comprove sua resposta. Então, aqui, a gente tem o próprio Camo contando a história dele ou é um narrador que conta? O que vocês acham? E se é um narrador, qual é o trecho do texto que mostra isso? Que é o narrador e que não é o Camo? Porque se fosse o Camo do leste, ele ia falar: eu moro no leste, eu soube que tem um amigo no oeste com o mesmo nome que o meu e eu resolvi visitá-lo. É isso que acontece? Não, né? A história tem um narrador. Então, qual parte aí é do narrador? Você vai copiar um trechinho, tá bom? Não tem narrador personagem. O narrador aí, ele é observador, tá? Na letra D agora. Em vários momentos da história, as personagens passam por aventuras, isto é, vivenciam situações de risco. Assinale um X com um X as alternativas que comprovem a afirmativa. Então, aqui a gente vai assinalar só as frases que mostram que houve um momento de aventura, de emoção, tá? Caminhar durante todo o dia até o anoitecer. É um momento de emoção? Sei, né? Vamos ver as outras. Procurar um abrigo para passar a noite. Pode ser, né? Presença de uma imensa serpente venenosa enrolada no corpo do amigo a ponto de matá-lo. Isso é uma aventura, né? Uma serpente venenosa que se enrolou no corpo do amigo. Isso é uma aventura, esse sim. Camo do leste tira a faca de sua bainha e desfere um golpe certeiro na cobra. Esse também é um momento de emoção, de aventura, né? O sangue da serpente atinge os olhos do Camo do leste, deixando-o cego. Sim, também, né? Essas três partes aí da cobra enrolada no corpo do amigo, ele tirar a faca para tentar desferir um golpe para matar a cobra e o sangue espirrar e ele ficar cego, sim. São três momentos de aventura, né? O Camo do leste agradece o Camo do oeste, mas não acompanha o passeio à noite. Não. Então, as que não são. Caminhar durante todo o dia até o anoitecer. Não tem muita emoção nisso, né? Procurar um abrigo para passar a noite. Esse tem um pouquinho de emoção, vai, porque, né, você não sabe para onde você vai, e aí ele ficou preocupado. Esse sim. Presença de uma imensa serpente, com certeza, né? O Camo do leste tira a faca e desfere um golpe certeiro na cobra. Sim, é muita emoção, né? O sangue da serpente atinge os olhos do Camo do leste, deixando cego. Sim, né? São situações de risco. E o Camo do leste agradece o Camo do oeste, mas não acompanha o passeio à noite. Não. Então, você vai marcar um X aí nas frases que mostram um risco, né? Um risco de vida, um risco de sofrer um acidente. Quais dessas aí demonstram um risco? Tá bom? Você vai marcar o X. Como vimos, Camo do leste empreende uma viagem para o oeste. Por que ele resolve fazer essa viagem? Então, por que o Camo do leste resolve ir até o oeste? Por quê? Porque ele sabe que lá no oeste tem uma pessoa que é, né, meio especial na vida dele. Por que essa pessoa é especial? Tá? Então, tenta responder. Como você leu, o gênero aventura pode estar presente em diferentes narrativas ficcionais. Marque um X nas afirmações que apresentam características de uma narrativa de aventura presentes no conto lido. Locais exóticos e relativamente desafiadores. Lá tem locais exóticos? Tem, né? Um local onde tem uma cobra gigante é um local exótico, né? Mistura o exagero e o inesperado. Sim, né? Porque aparece uma cobra e a cobra se enrola no pescoço, no corpo do amigo. Então, onde a gente vai ver, né? Uma cobra desse tamanho, né? Que se enrola no corpo de um adulto e crava os dentes, tenta cravar os dentes no pescoço, né? Então, é um momento de aventura. Final feliz? Não. Nesse caso aí não teve final feliz, né? O final foi mais reflexivo, assim, né? Porque o amigo ficou pensando, e agora? O que eu faço nessa situação, né? O local, ambiente em que acontece a história é comum. É comum um local? Não muito, né?
Ele vai para um lugar que tem uma cobra gigante, que tem, né, que se ele não se abrigar à noite ele morre, então não. Personagens em viagens. Tem personagens em viagens? Tem, né? O Camo do Leste que vai para o Oeste encontrar a pessoa que tem o mesmo nome que ele. E o Camo do Oeste também que vem para o Leste, então tem. O leitor desse tipo de história é adolescente ou jovem? Não necessariamente, né? Eu gostei da história, leria essas histórias desse tipo. Eu não sou jovem, adolescente. Eu sou um pouco jovem, mas adolescente eu não sou, então não. Presença de um companheiro fiel, um amigo. Tem nesse? Tem, né? O próprio Camo do Leste que vai salvar o Camo do Oeste de ser picado pela cobra é um baita de um amigo, um companheiro, né? Sucessão de aventuras inesperadas. Tem também, né? Porque ele vai, procura um lugar para se abrigar e depois a cobra aparece. Então tem um pouco, sim. As personagens principais em geral são jovens. São, né? Não fala, no texto não fala a idade deles, mas aparentemente eles são jovens, né? Então, quais nós vamos marcar aqui? Locais exóticos e relativamente desafiadores. Mistura o exagero e o inesperado. O local do ambiente... não, esse não. Personagens e viagens, né? Presença de um companheiro fiel, de um amigo. Sucessão de aventuras inesperadas e as personagens principais são jovens. O que não aparece muito nessa história, final feliz, porque nessa história não tem, né? O local, o ambiente em que acontece a história é comum, nem tão comum, né? Porque apareceu uma cobra gigante. E o leitor desse tipo de história é jovem ou adolescente? Não, não necessariamente. Qualquer um pode ler esse tipo de história, né? Tá bom? Então vocês marquem aí o que vocês mais veem nessa história, tá? Na questão G, agora que você está bastante familiarizado com o conto, marque numericamente a sequência temporal, ou seja, a ordem dos acontecimentos na história, relacionando as colunas. Então, aqui a gente tem vários acontecimentos e aqui a gente tem os números, tá vendo? Então, você vai colocar o que aconteceu primeiro, o que aconteceu em segundo lugar, o que aconteceu em terceiro, em quarto. Então, eu vou ler todos os acontecimentos e eu vou organizar com vocês, tá bom? Então, vamos lá. Partem para o oeste e se tornam grandes amigos. Esse é o início da história? Não parece, né? Camo do Oeste vai sozinho e é atacado por uma imensa serpente. Esse é quase o final da história. Camo do Leste decide viajar. Então, peraí, o Camo do Leste, esse é o primeiro acontecimento, né? O Camo do Leste decide viajar. Então, vamos anotar. Já marca aí. Por enquanto, esse vai ser o acontecimento 1, tá? Deixa eu pegar aqui um papelzinho aqui para a gente anotar. Então, vamos lá. Quando o Camo do Leste decide viajar, é o acontecimento 1. O Camo do Leste decide viajar, né? Tá. Aí, consulta outra velha que lhe aconselha. Não. O Camo do Oeste volta para casa sem saber que decisão tomar. Não, isso é quase o final também, né? O Camo do Leste decide ajudar o amigo, também não. Ele consulta uma velha sábia. Então, olha só, ele decide viajar e consulta uma velha sábia. Então, esse é o segundo, tá? Pode marcar aí o número 2. A velha sábia diz que só o sangue do filho do Camo do Oeste poderá trazer de volta a visão do amigo. Não. Inicia a viagem até encontrar o Camo do Oeste. Camo do Oeste procura a velha sábia do seu povoado para saber o que fazer para que seu amigo torne a enxergar. Camo do Oeste convida Camo do Leste para caminharem juntos à noite. Então, esses são os finaizinhos, né? Então, assim, ó, o primeiro é o Camo do Leste decide viajar. No segundo, ele consulta uma velha sábia, né? E aí a velha sábia diz para ele não ir. O terceiro é consulta outra velha sábia, né? Então, ele decide viajar, aí ele consulta outra velha. Esse é o número 3, tá? E aí, vamos lá. O Camo do Oeste, não. Tá, decide viajar, consulta uma velha sábia, consulta outra velha sábia. Aí, ele inicia uma viagem, né? Então, esse é o 4, tá? Inicia uma viagem. Podem marcar aí.
Esse é o 4, tá bom? Aí, eles partem para o oeste e se tornam grandes amigos. Então, o Camo do Leste encontra o Camo do Oeste e os dois vão para o oeste, porque é a casa mais próxima, e se tornam grandes amigos, tá? Então, esse é o 5. Partem para o oeste, que eles se encontram, né? Tá. Aí, depois disso, eles partem e se tornam grandes amigos. Aí, o Camo do Oeste vai sozinho. Não, não é esse aqui, não. Ele inicia a viagem. O Camo do Oeste procura a velha sábia do seu povoado. O Camo do Oeste. Aí o Camo do Oeste convida o Camo do Leste para eles caminharem juntos. Essa é a 6, tá? Caminhar juntos. Eles vão caminhar juntos, né? Aí o Camo do Leste fala que não pode ir e o Camo do Oeste vai sozinho, ó. O Camo do Oeste vai sozinho e é atacado por uma serpente. Camo vai... Esse aí é o 7, tá? Vai sozinho e é atacado por uma serpente. Aí, o Camo do Oeste... Aí, o Camo do Leste decide ajudar o amigo. Então, agora, o Camo do Leste vai ajudar o amigo. Certo? Ele vai lá tentar ajudar, né? E aí ele dá uma facada na cobra e fica cego, certo? Aí o Camo do Oeste procura a velha sábia do seu povoado para saber como ele vai fazer para o amigo voltar a enxergar, né? Então esse é o 9. Não, peraí. Tá faltando. Não, aí ele vai, consulta a velha, né? Ó, Camo do Oeste procura a velha do seu povoado. Então, ele vai, procura a velha. E a velha... E a velha diz que só o sangue do filho... Só o sangue do filho é capaz de salvá-lo. Tá faltando um. Peraí, deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vamos ver se faltou um. Deixa eu colocar aqui a ordem aqui no outro lugar pra gente tentar fazer juntos, né? Porque essa parte é meio complicada mesmo. Vamos lá. Então, vamos lá. Aqui, pronto. Então, vamos lá. De novo, pra gente conseguir entender. Então, vamos lá. Aqui. Então, primeiro, deixa eu aumentar aqui a letra. Aí. Então, vamos lá. O Camo do Leste decide viajar. 1. Aí, o Camo consulta uma velha sábia. 2. Aí, o Camo do Oeste... Não, aí... Tá, ele consulta a velha sábia. Aí, o Camo do Leste consulta outra velha sábia, certo? Aí, o Camo do Leste decide viajar... Cadê? Inicia a viagem. Agora tá certo. Então, ele inicia a viagem. Aí, o Camo do Oeste procura a velha sábia do seu povoado. Esse é no final. Esse também é no final. Aí, ele encontra o amigo. Aqui, ó. Partem para o oeste e se tornam grandes amigos. Aí, o Camo do Leste decide... Não. Isso aqui é no final, né? Aí, eles se tornam grandes amigos. Aí, o Camo do Oeste
chama ele para passear, só que ele não vai, certo? Aqui, ó. Convida ele para passear à noite, mas ele não vai. Aqui é o 6. E aí o Camo do Leste vai sozinho, 7. O Camo do Oeste aí... o Camo do Oeste procura não. O Camo do Leste decide ajudar. Cadê? Ele vai sozinho e é atacado por uma cobra. Aí o Camo do Leste decide ajudar, certo? O amigo, só que ele fica cego. Aí o Camo do Oeste consulta a velha do seu povoado para saber, né? E aí a velha diz que o sangue do filho, só o sangue do filho do Camo do Oeste vai poder salvá-lo. E aí o Camo do Oeste volta para casa sem saber o que fazer. Então é isso. De novo, ó. Deixa eu ignorar aqui. Bom, vamos lá. Ó, vou fazer de novo. Vamos sequenciar de novo as ações. Não é fácil, viu? Não é. Então vamos lá, de novo. Eu vou pôr os números aqui, eu copiei e colei, tá? Mas você vai fazer aí na sua apostila. Primeiro, o Camo do Leste decide viajar. 1, certo? Aí ele consulta a velha sábia. 2. Aí a velha fala para ele não ir. Aí ele consulta outra velha sábia. 3. Aí ele parte, vai viajar, né? Aí ele inicia a viagem até encontrar o Camo do Oeste. 4. Aí ele encontra o Camo e os dois vão para o Oeste juntos. 5. Certo? Aí o Camo do Oeste convida ele para passear. 6. Só que o Camo do Leste não vai e o Camo do Oeste vai sozinho e é atacado por uma serpente. 7. Aí o Camo do Leste ouve tudo aquilo e tenta ajudar o amigo. 8. Só que ele ficou cego, certo? Aí o Camo do Oeste procura a velha do povoado. 9. Aí a velha diz que o amigo só vai voltar a enxergar quando ele matar o filho. 10. Aí o Camo do Oeste volta para casa sem saber que decisão tomar. 11. Tá? Enumerando assim fica mais fácil, né? Tá dando para ver? Tá? Quando você for enumerar aqui, você vai ver que vai ficar mais fácil. Mas basicamente é essa a história aqui. Esse é um resumo das ações, tá? Na letra H. Vimos que uma narrativa se apresenta a partir de alguns elementos que foram trazidos na trilha de conhecimentos. De modo sintético, se necessário, consulte o trecho sobre esses elementos para fazer a atividade. Depois da consulta, leia os trechos a seguir, localize a situação inicial e o desequilíbrio e destaque-os da seguinte forma: situação inicial amarelo, verde, desequilíbrio e azul, o desfecho. Então você vai, não precisa pintar tudo, tá? Só pode pintar aqui em volta do retângulo. Agradeço, amigo, mas não posso acompanhá-lo. Antes de empreender esta viagem, consultei uma sábia. Essa é a situação inicial? Não. O Camo do Oeste voltou para casa meditando sobre essas palavras e sem saber que decisão tomar. O amigo provara sua amizade arriscando a vida para salvá-lo, e por isso ficara cego. Será que ele deveria também... Esse também não é o início, né? Em um pequeno país da África havia 2 homens que se chamavam Camo. Um morava no leste e outro morava no oeste. Eles não se conheciam, mas já tinham ouvido falar um do outro e alimentavam o desejo de um dia se encontrar. Então esse é o começo, tá? O início, a situação inicial, você vai pintar de amarelo. Então pinta aqui em volta ou aqui dentro, né, do retângulo de amarelo. Essa é a situação inicial. O desequilíbrio. O Camo do Oeste voltou para casa meditando sobre essas palavras. Não, esse aqui já é o finalzinho, né?
Agradeço, amigo, mas não posso acompanhá-lo. Antes de empreender esta viagem, consultei uma sábia que me aconselhou a não ficar do lado de fora à noite. Ao aproximar-se da porta, ele viu uma cena horrível. Uma imensa serpente venenosa havia se enrolado no corpo do amigo e o apertava com tanta força que ele mal podia respirar. Caso contrário, algo terrível poderá acontecer. Não demorou muito, o Camo do Leste ouviu os gritos do outro pedindo socorro. Ao aproximar-se da porta, ele viu uma cena horrível, uma imensa serpente venenosa. Então, essa é a parte do desequilíbrio, né? Quando o Camo do Oeste vai passear, e aí o Camo do Leste ouve ele sendo atacado pela serpente. Então, essa aqui você vai pintar de verde, tá bom? E o desfecho, que é esse aqui. O Camo do Oeste voltou para casa meditando sobre as palavras, sem saber que decisão tomar. O amigo provara sua amizade, arriscando a vida para salvá-lo, e por isso ficara cego. Será que ele deveria também provar sua amizade, tirando a vida de seu filho, para devolver a visão a tão precioso amigo? Então, esse é o desfecho, tá? Então, aqui a situação inicial amarelo, desequilíbrio verde e aqui é o desfecho azul, tá bom? Você vai pintar aí os retângulos, tá? Na letra J, o conto inicia-se com a seguinte frase: em um pequeno país da África. Marque com um X as alternativas que indicam palavras, expressões ou aspectos culturais desse pequeno país africano retratado na narrativa. O nome das personagens principais, Camo. É um nome diferente, né? Pode ser que seja da cultura deles. Presença de velhas sábias. Sim, né? A palavra cabana também faz sentido. Assim como em outras histórias africanas, a cobra é um animal que faz parte desse cenário. Não sei, a gente leu muitas histórias africanas para saber. O vocabulário povoado remete a alguns lugares africanos, esse sim, né? A presença de aspectos sobrenaturais e rituais como forma de cultura. Teve uma orientação, né, de um ritual, que é matar o filho e passar o sangue nos olhos. Isso sim, é um ritual, tá? Então, vocês vão marcar aí o nome das personagens, que é Camo, a presença de velhas sábias, o vocabulário povoado e a presença de aspectos sobrenaturais como forma de cultura, tá? A questão da cobra, eu não sei, eu não li outras histórias. Se você já leu outras histórias e vê que a cobra faz parte desse cenário, você pode colocar. Tá? Mas eu marcaria a primeira, o nome das personagens Camo, a presença das velhas sábias, o vocabulário povoado e a presença de aspectos sobrenaturais e rituais. Tá bom? Na letra J. Como você observou no conto Prova de Amizade, Camo do Leste desobedeceu ao conselho da velha sábia para salvar a vida do seu amigo. Atualmente, nosso mundo, nosso país, nossa cidade, nosso bairro passam por um momento muito difícil, a luta contra o coronavírus. Nosso grande inimigo diante dessa situação, que prova de amizade podemos dar às... Nosso grande inimigo. Diante dessa situação, que prova de amizade podemos dar às pessoas que amamos? Explique. Então, vamos de novo. Como você observou no conto Prova de Amizade, Camo do Leste desobedeceu ao conselho da velha sábia para salvar a vida do seu amigo. Atualmente, nosso mundo, nosso país, nossa cidade, nosso bairro passam por um momento muito difícil, a luta contra o coronavírus, nosso grande inimigo. Diante dessa situação, que prova de amizade podemos dar às pessoas que amamos? Então, que prova de amizade você pode dar para ajudá-la a enfrentar o coronavírus e toda essa situação? Essa resposta é pessoal, né? Eu acho que uma prova de amizade importante é nos cuidarmos, não sair desnecessariamente, usar a máscara, né? Isso prova que a gente está cuidando da gente e do outro. Mas aí você é que vai escrever a sua opinião, tá bom? A última para fechar. Essa aula foi longa, hein? No trecho Arriscando a Sorte, o Camo do Leste foi até lá, desembainhou sua faca e desferiu um golpe certeiro sobre a cobra. Explique com suas palavras o significado da expressão em destaque. Então, arriscando a sorte. Por quê? Por que ele estava arriscando a sorte? Lembra do conselho da velha do povoado que ela falou para ele? Por que ele estava arriscando a sorte? Você vai explicar da maneira como você entender.
tá bom? E aí, a gente terminou essa foi mais longa, essa aula, e na próxima a gente faz as outras. Pessoal, a memória do meu celular acabou, então tô voltando agora só para dizer para vocês que hoje a gente faz até a letra K, tá bom? E aí, na próxima semana, segunda-feira, a gente continua respondendo essas questões, tá certo? Qualquer dúvida eu fico online durante a semana, podem me escrever, qualquer dificuldade para responder as questões. Eu sei que são muitas questões, são cansativas, mas não são tão difíceis, tá bom? E aí a gente vai se falando, tá bom? Cuidem-se, usem máscara e qualquer dúvida me escrevam. Lembrando que assim, inicial maiúscula, né, sempre, porquê de resposta tudo junto. Qualquer dificuldade, vocês me escrevam, entrem em contato comigo lá pelo Class, tá bom? Estou aqui à disposição para ajudá-los, certo? Então tá, beijo em todos, cuidem-se, usem máscara e a gente se vê na próxima segunda-feira, que eu vou terminar de explicar o questionário sobre o texto prova de amizade, certo? Beijo, até mais, tchau, tchau.